A pergunta pairou no ar da sala de aula, suspensa como a poeira dourada que dançava nos raios de sol outonais que invadiam as janelas góticas da Blackwood University. Liam Miller, de 20 anos, sentiu o peso dos olhares dos colegas. Não era uma pergunta desafiadora, pelo menos não na sua intenção. Era apenas curiosa, uma ramificação de uma ideia que a Dr. Evelyn Hayes acabara de apresentar sobre a desconstrução da narrativa em Virginia Woolf. A Dr. Hayes, no seu elegante fato cor de ameixa, uma figura de autoridade e carisma que Liam tanto admirava, parou a meio de um gesto. Os seus óculos de aro moderno brilharam. Um silêncio quase imperceptível, mas denso, instalou-se. Liam encolheu-se ligeiramente na sua cadeira de madeira desconfortável. Talvez tivesse sido demasiado incisivo. Uma perspectiva interessante, Sr. Miller, disse a Dr. Hayes, a sua voz musical adquirindo um tom que Liam não conseguiu decifrar. Não era aprovação, mas também não era exatamente desdém. Era algo mais polido, mais cortante. Contudo, talvez estejamos a desviar-nos para territórios um pouco demasiado especulativos para o âmbito desta aula introdutória. Um sorriso breve que não alcançou os seus olhos penetrantes, e ela retomou a sua preleção, deixando Liam com uma estranha sensação de frio no estômago. Ele era um bolseiro, o primeiro da sua família da pequena cidade de Oak Haven, Ohio, a frequentar uma instituição da Ivy League como Blackwood, aninhada nas colinas da Nova Inglaterra. Literatura moderna era a sua paixão, a sua fuga, e a Dr. Hayes, com a sua reputação estelar e intelecto aguçado, era alguém que ele aspirava a impressionar. A pressão para ter sucesso era um peso constante nos seus ombros magros, tão real quanto a mochila cheia de livros que carregava pelo campus coberto de folhas de ácer vermelhas e douradas. Alguns dias depois, o primeiro ensaio importante foi devolvido. Liam procurou ansiosamente a sua nota. Um B. Não era terrível, mas estava abaixo do que esperava, especialmente considerando as horas que passara na biblioteca imponente da universidade, mergulhado em pesquisa. Os comentários da Dr. Hayes, escritos com a sua caligrafia elegante e angular, eram vagos. Argumentação um pouco superficial em certos pontos, lia-se. Carece de maior profundidade analítica. Eram críticas que poderiam aplicar-se a quase qualquer trabalho, mas que lhe pareciam estranhamente impessoais e, de alguma forma, injustas. Tentou encontrar uma lógica, uma forma de melhorar, mas as palavras pareciam escorregadias e evasivas. Aquele frio no estômago voltou, mais intenso. As semanas que se seguiram transformaram a admiração inicial de Liam numa ansiedade crescente. A Dr. Hayes parecia ter desenvolvido uma espécie de radar para ele. As suas perguntas em aula eram frequentemente recebidas com um levantar de sobrancelha ou um comentário que, embora nunca abertamente rude, o fazia sentir-se pequeno e inadequado. Miller parece que tem uma predileção pelo óbvio, disse ela uma vez, após ele ter partilhado uma observação que julgara pertinente. Risinhos abafados ecoaram pela sala. Liam sentiu o rosto a queimar. Os seus trabalhos continuavam a receber notas medíocres, sempre acompanhados de críticas que eram simultaneamente vagas e esmagadoras. Falta de rigor, abordagem simplista, potencial não realizado. Eram como pequenos golpes precisos, minando a sua confiança, a sua paixão. Começou a duvidar de si mesmo, da sua capacidade. Seria ele realmente tão medíocre? Talvez a bolsa tivesse sido um erro. Tentou marcar uma reunião com a Dr. Hayes. O seu e-mail educado ficou sem resposta durante 3 dias. Quando finalmente conseguiu um horário enfiado entre outras reuniões dela, sentiu-se como um intruso. O gabinete da Dr. Hayes era impecável, livros perfeitamente alinhados, uma única orquídea branca na secretária de Mogno. Ela ouviu-o com uma paciência estudada, os dedos tamborilando levemente sobre a superfície polida. Sr. Miller, começou ela, a voz suave, quase maternal, o que de alguma forma o fez sentir-se ainda pior. Eu compreendo a sua frustração. Mas a universidade de elite exige um padrão elevado. Talvez precise de se esforçar mais, de se aplicar com mais afinco. Nem todos estão talhados para o rigor acadêmico deste nível. As suas palavras, embora proferidas com calma, foram como um soco. Ele tentou argumentar, apontar para o seu bom desempenho noutras disciplinas, mas ela desviava-se, distorcia as suas preocupações. Não estará a ser um pouco sensível demais, Sr. Miller? Talvez a transferir as suas inseguranças para mim? Gaslighting. A palavra surgiu na sua mente, lida algures num artigo de psicologia. Saiu do gabinete sentindo-se confuso, humilhado e, pior de tudo, duvidando da sua própria sanidade.
O outono começava a dar lugar aos primeiros ventos frios do inverno da Nova Inglaterra, e Liam sentia um frio semelhante a instalar-se na sua alma. A sua pequena planta no parapeito do dormitório, um presente da mãe, começava a murchar, um reflexo do seu próprio estado de espírito. O estresse começou a cobrar o seu preço. Insônias, dores de cabeça constantes, uma ansiedade que o roía por dentro. Deixou de participar nas aulas da Dr. Hayes, temendo os seus comentários. Começou a isolar-se, convencido de que os outros estudantes o viam como o protegido falhado da temida professora. A sua bolsa, a sua única forma de permanecer em Blackwood, dependia do seu desempenho acadêmico. E esse desempenho estava em queda livre, puxado para baixo pela âncora invisível que a Dr. Hayes lhe atara. Numa tarde particularmente cinzenta, enquanto remexia num café aguado na movimentada cafetaria do campus, tentando encontrar coragem para enfrentar mais uma noite de estudo infrutífero, uma voz o sobressaltou. Numa tarde particularmente cinzenta, enquanto remexia num café aguado na movimentada cafetaria do campus, tentando encontrar coragem para enfrentar mais uma noite de estudo infrutífero, uma voz o pareces um fantasma. Pior do que o habitual, quero dizer. Era Chloe Davis. Cabelo azul elétrico desafiando a sobriedade de Blackwood, piercings discretos e uma mochila coberta de pins de causas sociais. Chloe era do seu curso, conhecida pela sua inteligência mordaz e por não ter papas na língua. Liam deu um sorriso fraco. Apenas cansado, murmurou ele. Chloe sentou-se à sua frente sem ser convidada e olhou com uma intensidade que o fez sentir-se desconfortável. Cansado ou vítima da rainha de gelo? Liam engasgou-se com o café. Rainha de gelo? Dr. Hayes, claro, disse Chloe, revirando os olhos. Não te faças de parvo. Toda a gente que teve aulas com ela mais do que um semestre sabe como ela é. Brilhante, sim. Mas também uma víbora com pele de anjo quando decide que não gosta de alguém. Ou quando alguém, Deus nos livre, a faz sentir-se menos do que omnipotente. O alívio que Liam sentiu ao ouvir aquelas palavras foi tão intenso que quase chorou. Não estava louco, alguém via. Tu também tiveste problemas com ela? Chloe suspirou. Digamos que ela tentou congelar a minha média no ano passado. Não tão abertamente como contigo, pelo que eu vi. Eu sou mais barulhenta. Mas ela tem as suas formas subtis. Felizmente, o meu trabalho com o professor Albright compensou. Ela inclinou-se para a frente. O que é que ela te está a fazer exatamente, Liam? Hesitante no início, Liam começou a desabafar. Contou-lhe sobre as notas, os comentários, a reunião no gabinete, a sensação de estar a ser esmagado. Chloe ouviu atentamente, o seu olhar geralmente cínico suavizando-se com uma centelha de compreensão. Gaslighting clássico, disse ela quando ele terminou. E abuso de poder. Essa mulher é uma narcisista de manual. Já viste o antigo fórum de estudantes, o Blackwood Uncensored? Liam abanou a cabeça. Está arquivado, mas ainda se encontra. Há alguns anos houve uma série de queixas anónimas sobre ela. Padrões muito semelhantes ao que descreveste. A universidade, claro, abafou tudo. Hayes é uma das suas estrelas, traz prestígio, doações. Chloe mordeu o lábio. Olha, Liam, ela vai destruir-te se a deixares. E vai fazer com que pareça que a culpa é toda tua. As palavras de Chloe, embora duras, foram como um balde de água fria. Desespero e uma nova determinação começaram a lutar dentro dele. Ele não podia desistir. Não podia deixar que ela lhe tirasse o sonho. O que é que eu posso fazer? Perguntou ele. A voz pouco mais que um sussurro. Provas, Liam, disse Chloe. Precisas de provas concretas. E-mails, trabalhos com as notas e comentários dela, comparações com outros alunos. Tudo e talvez precises de ser mais esperto do que ela. Nos dias seguintes, Liam, incentivado por Chloe, começou a sua missão silenciosa. Remexeu nos seus e-mails, imprimindo todas as comunicações com a Dr. Hayes, destacando as instruções contraditórias e os comentários vagos. Com a ajuda de alguns colegas mais solidários, conseguiu cópias anônimas de trabalhos deles, com notas visivelmente mais altas para um esforço que ele, honestamente, considerava comparável ou até inferior ao seu. O padrão era claro. Para Liam, o rigor era implacável. Para outros, a benevolência parecia ser a norma. Chloe ajudou a encontrar o fórum arquivado. Passaram horas a ler os posts antigos, queixas de estudantes de anos anteriores, descrevendo o mesmo tipo de assédio psicológico, as mesmas táticas de manipulação. Era arrepiante ver o padrão repetir-se. A parte mais difícil foi a ideia de gravar uma conversa. No estado de Massachusetts, era legal gravar conversas se uma das partes consentisse.
e ele seria essa parte. Era para sua proteção, para ter um registro claro caso ela voltasse a distorcer as suas palavras. Com o coração a bater descontroladamente, marcou outra reunião com a Dr. Hayes, sob o pretexto de discutir o seu desempenho insatisfatório e as suas opções. O pequeno gravador digital no bolso do seu casaco parecia pesar uma tonelada. No gabinete dela, o ar estava ainda mais frio do que o normal. A Dr. Hayes estava particularmente glacial naquele dia. Sr. Miller, disse ela, sem sequer o convidar a sentar-se. Francamente, estou a ficar cansada das suas queixas. O seu trabalho é consistentemente medíocre. Talvez Blackwood não seja para si. Já considerou uma instituição menos exigente? Seria uma pena desperdiçar mais do seu tempo e do meu. Liam engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Dr. Hayes, eu só quero entender o que posso fazer para melhorar. Os seus comentários são muitas vezes gerais. Ela soltou uma pequena risada fria. Se não consegue entender críticas básicas, Sr. Miller, então o problema é mais fundamental do que eu pensava. Olhe, sejamos honestos. Alguns estudantes simplesmente não têm o que é preciso. E se continuar a insistir neste caminho, posso ter de recomendar formalmente que a sua bolsa seja reavaliada. Com base no seu desempenho atual, não vejo como poderia continuar a justificá-la. A ameaça, embora velada, era inequívoca. O gravador captara tudo. O ponto de viragem chegou com o projeto final da disciplina. Era uma análise aprofundada de Mrs. Dalloway, um livro que Liam amava e sobre o qual sentia ter escrito o seu melhor trabalho até à data. Trabalhara nele durante semanas, polindo cada frase, cada argumento. Quando a Dr. Hayes devolveu os projetos, o de Liam tinha um grande F vermelho circulado na capa. Reprovado. Sem comentários detalhados, apenas uma nota. Inadequado. Falta de compreensão fundamental da matéria. Era o golpe final. Com aquela nota, a sua média cairia drasticamente. A perda da bolsa era agora uma certeza. A expulsão, uma possibilidade real. Entregou-lhe o trabalho com um sorriso quase imperceptível, um brilho de triunfo nos seus olhos escuros. Liam sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. O frio já não estava apenas no estômago, era um gelo que lhe paralisava o corpo inteiro. Naquela noite, no seu quarto de dormitório, o desespero deu lugar a uma raiva fria. Olhou para a sua pequena planta murcha. Não, ele não ia murchar. Não ia deixar que ela o destruísse. Pegou no telefone e ligou a Chloe. Ela reprovou-me, disse ele, a voz surpreendentemente calma. Tenho tudo. Está na hora de lutar. Com o apoio moral inabalável de Chloe, Liam passou os 2 dias seguintes a preparar um dossiê meticuloso. Organizou os e-mails, as comparações de trabalhos, as transcrições dos posts do fórum e, claro, a gravação da última reunião. Cada peça do puzzle pintava um quadro claro de abuso de poder e assédio psicológico. Solicitou uma reunião urgente com o reitor Maxwell, o chefe da universidade. O gabinete do reitor ficava na ala mais antiga e imponente do campus, um lugar que Liam nunca imaginara visitar sob estas circunstâncias. Chloe concordou em ir com ele, não como testemunha formal inicialmente, mas para apoio moral e para intervir se necessário, partilhando a sua própria experiência, se isso ajudasse. O reitor Maxwell era um homem na casa dos 60, com um ar de autoridade tranquila e um olhar que parecia ver através das pessoas. Recebeu Liam e Chloe no seu gabinete espaçoso, decorado com retratos de reitores anteriores e o selo da Blackwood University em destaque. Liam sentia as mãos a suar, mas forçou-se a manter a compostura. Sr. Miller, St. Davis, disse o reitor, indicando-lhes as cadeiras. A sua mensagem mencionava um assunto urgente e delicado. Liam respirou fundo. Sim, reitor. Diz respeito à conduta da Dra. Evelyn Hayes. Com uma calma que não sentia, Liam apresentou o seu caso. Detalhou o padrão de comportamento da Dra. Hayes, desde o primeiro ensaio até a nota reprovatória final. Apresentou o seu dossiê, explicando cada documento, cada prova. O reitor ouvia em silêncio, o seu rosto impassível. Quando Liam terminou, o reitor Maxwell pigarreou. Sr. Miller, estas são acusações muito graves contra uma das nossas professoras mais conceituadas. Ele fez uma pausa, e Liam sentiu um arrepio de receio. Vou pedir à minha assistente para chamar a Dra. Hayes. Ela merece a oportunidade de responder. A espera foi excruciante. Chloe colocou uma mão reconfortante no braço de Liam. Minutos depois, a Dra. Hayes entrou no gabinete. A sua elegância habitual parecia ainda mais acentuada, mas havia uma rigidez subtil nos seus ombros. Ela olhou para Liam com um desprezo mal disfarçado antes de se virar para o reitor. Reitor Maxwell, o senhor chamou-me. Sim, Evelyn, disse o reitor.
Miller apresentou algumas preocupações sérias sobre a sua conduta pedagógica na disciplina de literatura moderna. Gostaria de ouvir a sua perspectiva. A Dr. Hayes riu-se, um som frio e desdenhoso. Preocupações? Reitor, com todo o respeito, o Sr. Miller é um estudante com dificuldades, que não aceita o seu próprio fracasso. Os seus trabalhos são consistentemente fracos, e ele parece ter desenvolvido um ressentimento pessoal porque eu exijo os padrões elevados pelos quais Blackwood é conhecida. Ela olhou para Liam. É lamentável que ele recorra a estas táticas difamatórias em vez de se concentrar nos seus estudos. O carisma dela era inegável. Por um momento, Liam viu o reitor hesitar. O medo voltou a apertar-lhe o peito. Dr. Hayes, interveio Liam, a voz a tremer ligeiramente, mas firme. Não se trata de ressentimento. Trata-se de um padrão. Tenho provas. Foi então que ele apresentou a gravação. Explicou as circunstâncias, a sua necessidade de se proteger contra mais distorções. Enquanto a voz fria e calculista da Dr. Hayes ecoava pelo gabinete, ameaçando a sua bolsa, o rosto dela empalideceu visivelmente. A sua compostura começou a rachar. Ela tentou interromper, protestar contra a gravação, mas o reitor Maxwell levantou uma mão, pedindo silêncio. Quando a gravação terminou, o silêncio no gabinete era pesado. A Dr. Hayes olhava para Liam com puro veneno nos olhos. Chloe, sentindo o momento, decidiu intervir. Reitor Maxwell, eu também fui aluna da Dr. Hayes. E embora minha experiência não tenha sido tão extrema, posso corroborar o padrão de favoritismo e de comentários depreciativos dirigidos a certos alunos. O Sr. Miller não está sozinho nisto. O reitor Maxwell olhou da Dr. Hayes, agora visivelmente abalada, para Liam, cuja expressão era uma mistura de medo e determinação, e para Chloe, que o apoiava com um olhar firme. As provas eram demasiado fortes para serem ignoradas. A gravação, em particular, era condenatória. Evelyn, disse o reitor, a sua voz agora desprovida de qualquer ambiguidade, isto é extremamente perturbador. As ações descritas e as provas apresentadas pelo Sr. Miller requerem uma investigação formal e completa por parte da universidade. Ele virou-se para Liam. Sr. Miller, garanto-lhe que o seu trabalho final será reavaliado por uma comissão independente de professores do Departamento de Literatura, e a sua situação de bolsa será revista à luz dessa nova avaliação. A Dr. Hayes tentou argumentar, mas a sua voz já não tinha a mesma convicção. O reitor foi firme. A reunião terminou com a promessa de uma investigação e com uma Dr. Hayes pálida e furiosa a sair apressadamente do gabinete. Liam sentiu um enorme peso a ser levantado dos seus ombros. Não era triunfo, mas um alívio profundo e exausto. Chloe deu-lhe um pequeno sorriso e um aceno de cabeça. As semanas seguintes foram tensas. A investigação interna decorria em segredo, mas os rumores espalhavam-se pelo campus como um incêndio. Liam tentou concentrar-se nos seus outros estudos, mas a incerteza pairava sobre ele. Finalmente, chegou a carta do gabinete do reitor. A sua nota no projeto final da Dr. Hayes fora alterada para um A. A sua média recuperou e a sua bolsa estava segura. A carta também mencionava, em termos vagos mas inequívocos, que a Dr. Evelyn Hayes tinha sido disciplinada após a investigação e que iria tirar um período sabático não programado no semestre seguinte. Mais tarde, Liam soube por Chloe que a reputação da Dr. Hayes dentro da universidade ficara irremediavelmente manchada. A sua aura de intocabilidade quebrara-se. Alguns diziam que ela acabaria por se demitir discretamente. Algum tempo depois, Liam estava na biblioteca, o cheiro familiar de livros antigos e papel a acalmá-lo. O sol de inverno entrava pelas janelas, mas já não parecia tão frio. Ele sentia-se diferente. Mais calmo, sim, mas também mais forte, mais seguro de si. A experiência tinha lhe deixado cicatrizes, mas também lhe ensinara algo sobre resiliência.